5 erros comuns que todo alfabetizador já cometeu. Numera aí numa folhinha e vai marcando. Depois você me conta quantos você já fez. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. Já alfabetizei muitas crianças, já ajudei muitos professores a alfabetizarem também. E todo início de ano eu vejo o erro número 5 aqui no YouTube, aqui nos comentários. O erro número 5 é se desesperar ao fazer o diagnóstico da turma. Quando a professora vai lá e faz o diagnóstico da turma e descobre o nível de escrita das crianças e vê que ali dos seus 25 tem 5 num nível, 5 no outro, 7 no outro, 3 no outro, nem sei se já deu a conta. Mas quando a professora vê isso, ela entra em desespero. Porque lá no ideal, lá no mundo perfeito, ela achou que ela ia fazer o diagnóstico, descobriu o nível de escrita e leitura da turma e ia fazer o planejamento de acordo com aquele nível. E a realidade é diferente. E sempre vai ser assim. Nós nunca vamos pegar uma turma que a gente vai fazer o diagnóstico e vai estar todo mundo no mesmo nível. Então, a gente aprende a lidar com isso, trabalhando as habilidades e observando os níveis de escrita para dar uma atenção individual. Mas um erro comum é entrar em desespero quando vê que a turma é heterogênea. Todas as turmas serão, se não tem algo errado. O erro número 4 é entrar em desespero quando percebe que vai ter que começar do zero. Começar do zero. Algumas escolas infantis alfabetizam as crianças, mas não é o objetivo da educação infantil alfabetizar o aluno. Então, às vezes, ao receber uma turma nova que veio de uma escola de educação infantil e a professora vê que as crianças não conhecem o alfabeto, não conhecem nada, dá ali um desespero. Mas não é necessário se desesperar, não vai te ajudar em nada. E o seu trabalho de alfabetizadora é trabalhar a consciência fonológica, ensinar o alfabeto e fazer a criança se apropriar do sistema alfabético de escrita. Então, não precisa se desesperar. Se você trabalhar aquelas habilidades que estão ali para o primeiro ano, eles vão se alfabetizar, como a gente diz, do zero mesmo, né? A gente vai conseguir no primeiro ano alfabetizar do zero. Não precisa entrar em desespero. Outro erro comum é pular etapas. Às vezes, quando o professor vai lá e faz o diagnóstico e percebe que as crianças estão ali avançadas, ele acha que pode pular etapas e não pode, não é legal. Então, a gente precisa trabalhar a consciência fonológica, a gente precisa trabalhar desde o início, trabalhar o alfabeto. Outro momento em que os professores às vezes pulam etapas é quando a gente tá, né, lá no final, as crianças já começaram a ler, tá bonitinho, aí ele estava trabalhando ali letra por letra, ele fala, agora eu não preciso mais, eles já estão lendo? Não, trabalhe sim, termine o que você começou, né? É muito importante que o que a gente começa seja finalizado. Então, não pule etapa. Não tem que ensinar letra cursiva para criança super pequenininha que ainda não está alfabetizada. Não tem que alfabetizar crianças pequenas demais. A educação infantil tem toda uma proposta de vivência, de experiência, de socialização, de conhecer, né, o seu entorno. Então, não é o objetivo da educação infantil alfabetizar e não tem necessidade de apressar isso. Nós conseguimos no primeiro ano sem queimar etapa. Outro erro comum é esquecer ou negligenciar outros eixos que não sejam o da alfabetização ou ainda outros componentes curriculares. É claro que se você pegou uma turma de primeiro ano,
O seu foco é alfabetizar. Você quer alfabetizar, você vai trabalhar muito para isso, mas existe uma carga horária de outras disciplinas. Você precisa ensinar matemática. Tão importante quanto ser alfabetizado é conhecer os números, entender um sistema de numeração, claro que números até dezena, mas compreender algumas noções matemáticas, né, de alguns conceitos, começar com a adição, com a subtração, isso tudo é importante. A geografia, a história, as ciências, a arte, claro que num primeiro ano, tudo isso serve para trabalhar com interdisciplinaridade e alfabetizar, para dar contexto para as atividades de alfabetização, mas a gente não pode negligenciar, a gente não pode deixar para lá. E o erro número 1, talvez o mais grave e o que traga mais sofrimento para o professor e para o aluno, seja esse erro número 1, que é não pedir ajuda quando você sente que precisa. Às vezes, o ambiente da escola não é aquele ambiente acolhedor para o professor. A gente faz todo um acolhimento, a gente faz tudo muito lúdico, tudo muito fofo para as crianças, mas às vezes para o professor não é assim. Mesmo assim, a gente tem que saber pedir ajuda. Às vezes nós evitamos conversar com a nossa coordenação, com a nossa direção, chamar os pais porque a gente tem medo de ser julgada, porque a gente tem medo de ser tida como incompetente na escola, mas existem situações que não estão nas mãos do professor. Então, uma criança que é muito desafiadora, uma turma que é muito desafiadora, uma criança que não aprende de jeito nenhum, mesmo com todas as estratégias que você já tentou, essas coisas precisam de intervenção externa à sala de aula. Se você já fez todas as intervenções ali e não teve um efeito, talvez seja uma questão médica, talvez seja uma questão de algo que a criança está passando em casa, um momento difícil na família. Então, a gente precisa pedir ajuda. A gente pode pedir ajuda para um colega, a gente pode pedir ajuda para a nossa coordenação, a gente pode chamar os pais para conversar, investigar o que está acontecendo, porque assim você vai ter plena noção que você fez tudo o que estava ao seu alcance e o que não estava ao seu alcance você encaminhou para que alguém possa fazer. Então, é preciso pedir ajuda sim. Não se desespere com o diagnóstico, com a turma heterogênea, com as crianças que chegam imaturas, porque elas são imaturas mesmo, eles são muito novinhos. Não queime etapas, não se esqueça de cumprir a carga horária dos outros componentes curriculares que podem ser trabalhados interdisciplinarmente com a língua portuguesa para alfabetizar e peça ajuda sempre que precisar. Esse vídeo te ajudou? Então, passa para uma amiga, faz essa boa ação. Também é muito importante para o canal você deixar o seu like.